Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, hoje, sexta-feira, 16 de agosto deste ano 2024. Vamos buscar em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, onde nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, ao final, ele escreve, Apocalipse 19, 11 ao 21, 1, versículo 16 e 2, versículo 12, isso de Apocalipse, e Hebreus, capítulo 4, do 12 ao 13. Jovens lutando contra o inimigo invisível. Podem sentar, por favor. Foi pregado em 23 de julho de 2010 em São Paulo, Brasil, pelo Dr. William Souto Santiago. E nesta mensagem, que também é parecido a este tema, o qual nosso irmão William o intitulou Lutando contra um Inimigo Invisível, onde nos encontramos no programa de Deus, que foi pregado em 2 de fevereiro de 2002, em Bogotá, Colômbia, diz: a luta que toda pessoa tem contra o diabo é inimigo invisível com essas hostes malignas. Se realiza sempre no tempo que lhe corresponde à pessoa viver conforme o programa de Deus. Ou seja, uma pessoa não pode lutar contra o diabo na era e dispensação lá de Adão ou de Sete, ou de Noé, ou de Moisés, ou de Abraão, ou de Moisés. Por quê? Porque esses já são tempos que são história. E os que tiveram que lutar contra o diabo, esse inimigo invisível com essas hostes invisíveis, mas, pois, já os que tinham que lutar contra, lutaram contra desse inimigo invisível e obtiveram a vitória, até onde foi concedida essa vitória. Agora encontramos que muitas pessoas foram afetadas grandemente por esse inimigo invisível no tempo que lhes correspondeu viver, a era e dispensação que lhes correspondeu viver, onde tiveram a luta contra o inimigo, o qual lutou contra dessas pessoas de Deus. Na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, nos diz o reverendo William Branham, na página 16 dessa mensagem, diz: mas, vem, qual é meu tema? O conflito. Satanás trata de fazer a pessoa raciocinar sobre isso, mas não vá você fazer. Mas depois que você se torna um cristão, então você está fortificado pela palavra. E por qualquer promessa na palavra. Viu? Realmente não sabia que ia dizer isso. Vem? Quando a pessoa se torna um cristão, a pessoa é colocada atrás da palavra de Deus, vem? Ou seja, vem como a escritura aí de Paulo, seria a armadura,
a pessoa é colocada atrás da palavra de Deus, vem? Agora, aí está a fortaleza da pessoa, a segurança. Oh, meu irmão, cada promessa aí é da pessoa. O único que a pessoa tem que fazer é estender a mão e pegá-la ou tomá-la e avançar com ela. Como você sabe que vai funcionar? Eu não sei como vai funcionar. Me explique. Eu não sei como. A única coisa que sei é que Deus deu aos seus filhos o melhor plano de ataque que eles poderiam ter e o melhor com o que atacar, porque Ele conhece como o inimigo trabalha. E ele escreve aí, Deus conhece como o inimigo trabalha. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Encontramos a Adão e Eva nessa luta. Vejam vocês, Eva perdeu essa luta. O inimigo a venceu. Mas Deus não a abandonou. Também não abandonou Adão, o qual saiu em ajuda da sua esposa, pelo qual ele também pecou. Agora, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, aí nos fala o irmão Branham deles que saíram. Vejam, saíram de trás desse escudo e vejam que aqui acontece quando sai dessa armadura e a pessoa fica desarmada. Na página 42 dessa mensagem, nos diz: aqui temos as táticas do diabo. Como reconhecemos? Tenho anotadas várias citações das Escrituras nas quais veremos a maneira como ele veio a essas pessoas e fez as mesmas coisas. A tática do diabo sempre foi a de tratar de fazer com que as pessoas não creiam na palavra de Deus, descreiam na palavra de Deus. Escutem bem, soldados da cruz. Quando você deixa de crer ou duvida de uma só palavra da Bíblia escrita de Deus, aí mesmo fica desarmado. Você crê, irmãzinha? Você fica desarmado e está se dando já por vencido. Se coloque toda a armadura de Deus, porque estamos em batalha. Amém. O que Deus diz é a verdade, mas a palavra do homem é mentirosa. Vê você? Mas tão pronto como ele engana e o faz escutar uma só coisinha, porque essa é sua tática, aí mesmo você fica desarmado. Aí, esse aí mesmo fica desarmado, ele sublinha toda essa frase. E no princípio deste parágrafo, à esquerda ele escreve táticas. Quantas coisas Eva teve que escutar? Somente uma. E quando fez, ela ficou desarmada. O que o diabo fez? Entrou muito sutilmente na sua mente e no seu espírito. E deste modo, ela foi pervertida. Correto? Ela ficou desarmada e pervertida no mesmo instante em que descreu da palavra de Deus. Deixou de crer na palavra de Deus. Vem, aqui vemos suas táticas. Mas os soldados de Deus têm ordem de se vestir com toda a armadura de Deus. Correto? Se querem, anote essa escritura. Se encontra em Efésios 6, do 10 ao 13, que essa foi que lemos no princípio. Fomos aqui, lemos o começo deste... E esse foi nosso texto. Bem, notem, vestivos de toda a armadura de Deus. Se vocês dispõem de tempo, vamos voltar a essa escritura por um momento para ver as partes que se compõem a armadura de Deus. Bem, comecemos com o versículo 10. Devemos encontrar toda a armadura de Deus. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Assim a raça humana foi destruída. Assim a raça humana foi destituída da glória de Deus. A raça humana perdeu o direito de nascer nesta terra com um corpo teofânico da sexta dimensão e um corpo físico eterno, porque o salário do pecado é a morte. E agora a raça humana ficou cativa, escravizada no reino das trevas do diabo, esse reino invisível, o qual se manifesta por meio de coisas visíveis e tangíveis nessa dimensão terrena. Vejam, o diabo, lá quando enganou a raça humana, ao enganar Eva, se manifestou através da serpente, um ser
visível. Portanto, o inimigo invisível se meteu, se colocou dentro da serpente que era visível. E através da serpente falou a Eva e enganou Eva. Veja o que nos diz no livro de Citações, na página 62, no parágrafo 547, nos diz, página 62, parágrafo 547 diz: tanto como temos aqui um diabo, quase nem é danino, a não ser que ele possa ter alguma coisa no que trabalhar. Ele escreve em cima: o diabo não pode causar dano se não tem com quem trabalhar. E à direita escreve a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta, tudo isso para baixo. Apocalipse 12, do 1 ao 17. 17 do 1 ao 18. 19 do 19 ao 21. 20, versículo 1. 20, versículo 8, versículo 18 ou versículo 8. 20 também escreve e 13, versículo 1. Volto e repito essa coluna do lado direito desse parágrafo aí. A serpente. Depois escreve Caim, depois escreve Judas, depois escreve o anticristo, depois escreve a besta. E as escrituras que eu li para vocês. Apocalipse 12, do 1 ao 17. 17 do 1 ao 18, 19 do 19 ao 21, 20, versículo 1, 20, versículo 8, 20 sem nada, versículo 13, versículo 1. Continua dizendo, ele tem reticências. Vocês recordam aqueles diabos que foram expulsos de Legião? Eles querem fazer mais travessuras, assim que eles queriam se colocar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa no que atuar, alguém por meio de quem operar. E esse é o modo que Deus faz também. Ele tem que nos ter. Ele está dependendo em nós para operar por meio de nós. Vejam, assim como Deus opera por meio de seres humanos, o diabo, Satanás também opera por meio de seres humanos. Ele escreve em cima, a cabeça necessita um corpo para operar, para atuar. Continua dizendo o nosso irmão William, o diabo não pode fazer nada se não tem quem usar. Portanto, para poder lutar contra o inimigo invisível, o inimigo de Deus invisível, o qual, consequentemente, é o inimigo de todos os filhos de Deus, temos que vigiar os instrumentos através dos quais o diabo quer causar dano aos filhos de Deus. Há um lugar onde diz, vamos ver se é a 524 de citações, porque ele diz aí o inimigo dos filhos de Deus ou o inimigo de Deus é o inimigo dos filhos de Deus. Continua na página 60, parágrafo 524, nos diz, o diabo não tem poder em nós. Ele nem sequer pode nos destruir. Quando este tabernáculo é destruído, porque se este tabernáculo terreno é destruído, nós já temos um nos esperando. Ele não pode nos causar dano, porque toda coisa que é nosso inimigo é teu inimigo. Porque nós somos teus. E aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E é preciso estar sempre na defensiva para evitar que o diabo cause dano aos filhos de Deus. Aqui na mensagem, somente uma vez mais, Senhor, na página 33, nos diz... Me deixe dizer isso, amigo meu. Melhor é que destruas o teu inimigo antes que teu inimigo te destrua a ti. Aí o irmão William escreve à esquerda, destruir o inimigo.
E na parte de trás também ele escreve: destrói teu inimigo antes que ele te destrua. Vamos ver aqui também. Neste outro lugar. A 32 também vejam aqui. Parágrafo este de 137 diz: vejam suas fibras, nessa mesma mensagem, somente uma vez mais, Senhor, enquanto suas fibras começaram a endurecer, disse: me deixe morrer com eles, eu nasci para destruí-los. Eu nasci para destruí-los. O sublinha, volta redonda, circula e o sublinha: me deixe morrer com eles. Ele escreve à esquerda: Sansão. E suas fibras, seus músculos se endureceram, seus grandes músculos receberam forças. Aí à esquerda ele escreve: uma vez mais, Senhor. O Espírito Santo começou a se mover sobre ele, e ele torceu essa coluna com seu poder, e tudo veio abaixo. Tudo o que necessitamos é uma sincera oração. Uma vez mais, Senhor. E aí o sublinha muito, e desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular, onde diz: uma vez mais, Senhor. Agora vejam, esse do qual está representado aí em Sansão. Esse disse: uma vez mais, Senhor. Agora vejam como Apocalipse 11 está mostrado em toda a história bíblica, nos diferentes profetas, como foram eles instrumentos de Deus para realizarem cada tempo, o tempo que Deus os enviou, fazer a obra nesse tempo, mas também mostravam o que seria a primeira vinda do Senhor e também sua segunda vinda. Agora veja o importante aí que ele aqui nos diz, vejam, na página 26 também, dessa mesma mensagem, diz: mas Sansão orou corretamente quando disse: Senhor, me deixe morrer com estes filisteus. Ele tinha falhado, mas depois disse: me deixe morrer. Aí o sublinha, e ele escreve do lado esquerdo: Sansão falhou, mas pediu outra oportunidade. Continua dizendo: você deve estar disposto a morrer com o inimigo que tem vitória sobre ti. Você deve estar disposto a render suas próprias ideias. Sansão estava disposto a pagar o preço para poder obter de novo o poder de Deus. Vejam que tremendo. Agora vejam tudo isso. Plenamente vem se cumprir em Apocalipse 11, nesse instrumento no qual Deus está realizando essa obra sob a terceira etapa, onde o poder de Deus está primeiro sendo manifestado em abrir esse mistério da segunda vinda do Senhor, o qual é o conteúdo do sétimo selo que dá à igreja noiva a fé de rapto. Agora vejam como o poder maior é o poder da revelação, maior que um milagre físico. Agora,
Continua dizendo nosso irmão William na mensagem que estamos lendo. Encontramos que também afetou Moisés. Vejam, chegou um momento em que Moisés se aborreceu tanto contra o povo hebreu que tratou o povo hebreu mal, ou seja, se encheu de ira. É essa ira do maligno. Ele feriu uma rocha, a penha 2 vezes, quando Deus disse, fale a penha, e ela dará para o povo água, e para seus animais também. Quando a pessoa se enche de ira, recorde, o inimigo invisível o está ungindo com ira, e se você não percebe e se detém, o que vai acontecer? O inimigo vai vencer nesse momento, e você vai cometer algum erro, como aconteceu com o profeta Moisés, um profeta dispensacional. E depois vem a lamentação. Mas eu fiz isto, me enchi de ira. Aí o diabo aproveita e unge essa pessoa com ira e não percebe. Se a pessoa não percebe e não se detém, como diz aí, reconsidera, que isso não pertence a Deus. Estou aborrecido, estou cheio de ira. Melhor eu me tranquilizo, vou a um canto, a cantar, a orar. Que me passe tudo antes que cometa um erro. E faça algo que depois eu tenha que me arrepender, como aconteceu com Moisés. Depois foi, cada vez ele dizia, rogo que me deixes passar ao outro lado. E em uma disse, basta já, não me fales desse assunto. Era para Deus um assunto já terminado. Isso que Moisés fez. Se a Moisés não foi permitido, por isso que entrou um mensageiro dispensacional. Ou seja, temos que ser muito cuidadosos com o temperamento, porque foi o temperamento de Moisés o que o prejudicou. E vejam, ele não entrou na Terra Prometida. Toda pessoa que fizer da mesma maneira também está correndo o risco de não passar a terra prometida do novo corpo. Encontramos também o povo hebreu, o qual foi libertado pelo Espírito Santo por Cristo, o anjo do pacto. Encontramos que o povo hebreu foi vencido pelo maligno quando eles adoraram o bezerro de ouro. E depois também em outras ocasiões, como naquela festa com as moabitas, eles adoraram também os demônios e entraram nesse ambiente do reino das trevas, onde o diabo ali também os venceu. Mais adiante continua dizendo, por isso é que para os filhos de Deus, no corpo místico de Cristo, está assinalado que não façam julgos desiguais. Porque se um jovem ou uma jovem se apaixona de um inconverso, essa outra pessoa vai inclinar o coração do crente para uma religião pagã, ou vai tirar completamente de tudo espiritual. Depois, não a vão deixar ir às atividades, ou vão estar batalhando sempre até que a pessoa se canse e já deixe de ir às atividades, porque vai dizer, vejam, porque eu vou às atividades, tenho problemas em casa, portanto vou deixar de ir e me acabam os problemas em casa. Mas se acabam os problemas em casa, então os tem com Deus, que são piores, como o povo hebreu teve, e como os teve o rei Salomão. Assim que, para evitar esses problemas, Paulo disse que não façam julgos, uniões desiguais. O crente, pois, deve se apaixonar de uma crente. A crente deve se apaixonar de um crente. E se casar o crente com uma crente, não com um incrédulo. E veja, em 1 aos Coríntios, capítulo 7, porque vejam se já, por outro lado, já estão casados com alguém que não é crente. Veja o que diz Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz, mas aos que estão unidos em matrimônio, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e se separa, fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher.
Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não o deixe, pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus os chamou para a paz. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Agora vejam como são as coisas, já em casos assim, já sabemos como devemos atuar. E os jovens devem orar a Deus para esse passo tão importante que estarão dando em sua vida. E não buscar uma pessoa que não seja crente. Não colocar o olho a alguém de fora. Agora, continua dizendo aqui, porque que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhuma. Portanto, o povo de Deus é um povo separado por Deus, um povo santo, separado por Deus. Portanto, não devem se misturar com isto, não devem se misturar com tudo isto, outro que o inimigo invisível de Deus faz usando instrumentos, os quais utiliza. E nem eles mesmos sabem que estão sendo instrumentos do maligno. Agora podemos ver que nessa luta contra o inimigo invisível, temos que ver todos os ângulos nos quais o inimigo invisível se manifesta e opera, atua contra Deus e de todo o programa de Deus para cada era e para cada dispensação. E opera consequentemente contra dos filhos e filhas de Deus, assim como operou contra o povo hebreu, que como povo ou como nações, ou como nação, é o povo de Deus. Vejam como operou e como os levou à destruição. O mesmo que nos fala na mensagem Dores de Parto, nos fala algo ali, o qual, neste tempo final, vejam, diz o reverendo William Branham, na página 16, diz, e encontramos que teve uma segunda guerra mundial, e suas dores foram maiores, mais terríveis todo o tempo. As dores de parto da terra. Ela por pouco dá à luz no tempo da bomba atômica, porque destruiria toda uma cidade. Foi maior que as dores da Primeira Guerra Mundial de destruição para a terra. Agora ela conhece que o tempo de dar à luz está à mão, está próximo. Por essa razão é que está tão nervosa, confundida como se encontra, é porque há uma bomba de hidrogênio e mísseis do ar que poderiam destruir o mundo inteiro. Uma nação com medo da outra, não importa quão pequena for. Elas têm esses mísseis que afirmam, simplesmente um deles, eles podem dirigi-los pelas estrelas e deixá-los cair em qualquer lugar do mundo que quiserem. A Rússia, como ouvi nos noticiários outro dia, ela afirma que pode destruir essa nação e evitar que os átomos ou as coisas destruam sua nação. Nós não sabemos o que fazer acerca disso. Todo mundo está fazendo essas afirmações e é assim. As pessoas reticências. A ciência dos povos invadiu o grande laboratório de Deus até que vão destruir a si próprios. E escreve, com a atômica. Aí à esquerda ele escreve, um novo mundo, reino milenial de Cristo. A primícia do reino e depois do juízo final. E a destruição vem. A plenitude do reino, eternidade. Deus permite sempre, permite que a sabedoria destrua a si própria. Deus não destrói nada, o homem destrói a si próprio pela sabedoria, como ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás, ao invés da palavra de Deus. Agora, ela sabe que tem de ceder. Ela não pode suportar isso. A Rússia, eu creio, destruiria hoje essa nação se ela pensasse que ela poderia destruí-la. E então
preservar a si própria. Qualquer dessas nações pequenas poderiam fazê-lo. Mas elas temem porque conhecem que este mundo não pode permanecer em sua órbita sob tais condições. Assim que o mundo conhece que suas dores de parto são tão grandes que ela tem que ceder. Haverá um novo nascimento, nascido dentro de pouco. Eu estou agradecido por isto. Já estou cansado deste. E nós também já desejamos que venha esse novo reino de paz, de amor e de felicidade. Ele escreve do lado esquerdo para cima. O homem se destrói com a sabedoria de Satã. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora podemos ver que nessa luta contra o inimigo invisível nós temos que saber onde estamos no programa divino, para não estar batalhando uma batalha que essa já foi batalhada faz tempo. Temos que batalhar a batalha correspondente a este tempo final, que corresponde ao tempo da Era da Pedra Angular, neste entrelace dispensacional. E é neste entrelace dispensacional onde Cristo vencerá o maligno, o inimigo invisível de Cristo, assim como venceu 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Para este tempo final, está profetizada uma batalha grande, onde haverá um aperto, mas Cristo vai obter a grande vitória no amor divino. Assim como o inimigo invisível de Deus terá seu instrumento, e junto a esse instrumento, outras pessoas que estarão com esse instrumento do inimigo lutando contra Cristo e sua igreja, Cristo terá um instrumento, o mensageiro do último dia. E junto a ele, terá maravilhosos trabalhadores, colaboradores, trabalhando na obra de Cristo para obter a grande vitória no amor divino. Vejam, e já nos identificamos como estes trabalhadores, estes colaboradores, esses instrumentos que estariam braço a braço com esse instrumento que também se identificou com essa grande vitória no amor divino, ou seja, o grupo com o instrumento, o qual e através do qual Deus está e estará operando, atuando. Estamos identificados como os que estamos do lado de Deus para ser seus instrumentos, para obter a grande vitória no amor divino. Vai vir um enfrentamento grande, mas está profetizada já uma grande vitória no amor divino. Vejam na página 92 do parágrafo 800. Vamos ver ali. Do livro de citações nos diz. O reverendo William Branham, neste extrato deste livro de citações, que é um extrato do quarto selo, nos diz, agora, ela está direto nas mãos de uma mulher para governar a nação Jezabel. Mas recordem, nos dias de Jezabel, alguém realmente disse suas verdadeiras intenções. Agora observem onde ele os reúne dos 4 cantos da terra. Eles estão reunindo agora para o luto. O luto será no Armagedon, conforme a palavra no cavalo amarelo, montando em um nome acrescentado a ele, morte, o anticristo. Ele escreve à direita, Armagedon para cima, e em cima escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, e 17, do 8 ao 18. Escutem, anticristo, primeira denominação, isso não pode ser espírito. Com sua Jezabel, uma prostituta, a palavra e suas filhas, com ela, os protestantes se reunindo a si mesmo, juntas agora em unidade. Agora em Apocalipse 19, não somente se está ele se preparando, mas que Cristo está se preparando para enfrentá-lo. A batalha vai ser quente e forte. Cristo em Apocalipse 19. Cristo está reunindo seus não dos 4 cantos da terra, porquanto haverá um remanente pequeno. E vem à direita, desenha uma pedra angular e escreve remanente. O que ele está fazendo? Está reunindo-os desde os 4 cantos do céu. Agora, vamos continuar aí.
Ou teremos essas almas debaixo do altar amanhã pela noite e verão se é certo ou não. Teremos essas almas debaixo do altar amanhã pela noite e verão se é certo ou não. 4 cantos do céu sobre um cavalo branco como a neve. Aqueles com ele e são em cavalos brancos também. Eles são chamados escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. E eles são fiéis à palavra. Por sua escolha, todos estimulados com vinho novo e azeite, verdadeiramente cavalgando ao lado, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões revelarão a coisa muito em breve, e ele escreve à direita para cima, os trovões. Aqui vemos a vida e a morte na sua luta final. O cavalo branco de verdadeira vida, o cavalo amarelo de credo misturado. Veem vocês que a coisa está vindo a um verdadeiro luto. Aqui vem Satã com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes e seus católicos e todos juntos, marchando diretamente para a Batalha do Armagedon. Muito bem. E a direita escreve para cima Armagedon. Muito bem. E aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Quando, como eu disse, se Deus fala de enviar você, Ele responde o que você diz. Notem, se você é um embaixador do céu, todo o céu está em pós de você, está te apoiando. E aí a esquerda escreve, se você é um embaixador do céu, o céu está composto da palavra. Agora, note, ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é verdadeira. Assim que Satanás então sabe que os abismos sem fim estão prontos para ele. Vem? Oh, que coisa! Enquanto a morte cavalgou o cavalo amarelo, credos e denominações misturadas, e o seguiam. Oh, que coisa! A separação eterna de Deus, mas aí é onde ele os conduziu para a separação eterna. Cristo conduz sua igreja diretamente para a glória na ressurreição. Ele escreve aí na página 92 embaixo, no cavalo branco, traço vem Cristo a vida. No cavalo amarelo, traço vem o diabo, a morte. E continua dizendo nosso irmão William, agora usando a espada de 2 fios, a palavra, é que obteremos a grande vitória no amor divino. Cristo venceu o diabo com a palavra. Escrito está, portanto, essa espada é a espada que caiu na mão ao reverendo William Branham. E depois ele disse, vejam, agora vamos a 102 do livro de citações, parágrafo 880, diz... E isso será conhecido pela igreja de hoje. E aí desenha, depois de hoje ele desenha a parte de baixo das eras e somente a 7ª era, o traço a divide, e a igreja vindoura. E na igreja vindoura a esquerda desenha uma pedra angular. Se Deus empurra um homem por um tubo e ele não se move até que Deus lhe diz, é que não há fé conectada nele. É Deus te empurrando a algo. E levanta teu ministério a um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra ele. Mas daqui em diante, me deixe te falar primeiro com o nome do Senhor, antes que ouças, porque tenho que ir por fé. À direita ele escreve para a direita e para o lado, com o nome do Senhor. Tenho que fazê-lo por fé, mesmo que eu creio que esteja bem ou mal, ou o que for. Eu escolho o melhor e depois eu faço. E aí desenho uma estrela de Davi à direita. E provavelmente, se isso mesmo é uma tremenda coisa que virá acontecer, e acontecerá uma tremenda vitória no amor divino. E à esquerda desenha uma pedra angular e escreve amor. E este é o verbo antes do advérbio. Este é o amor divino, que é Deus. Vem vocês? E é necessário o amor de Deus que tire fora de frente na linha e o coloque na brecha pelas pessoas. Em cima ele escreve a vitória do amor divino, a igreja de hoje e a vindoura. Agora continua dizendo nosso irmão William, vejam, e essa espada é a terceira etapa. Pensei que tínhamos terminado, mas necessitamos ler isso. Já vimos que a espada de 2 fios
é a espada do rei, a palavra. E agora no livro dos selos, página 479 ao final diz, orando, o reverendo William Branham diz, rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro, que seja honrado e leve a verdade. Vejam, essa página 479. Aí que ele escreve, à esquerda escreve. Aí que ele escreve à esquerda, ele escreve a espada do rei e entregá-la a outro. E signo de pergunta aí. Em sinal de pergunta aí. E escreve também em cima de entregar essa espada a outro que seja honrado e leve a verdade. Ele escreve Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E eu creio que neste outro, vamos ver aqui também, desta página 479, dessa página 479, aí também escreve, antes de Moisés e Elias escreve a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Sigue dizendo nosso irmão William, para que é a espada, a palavra? Para levar a verdade. Nosso irmão William continua dizendo, para o que é a espada, a palavra? Para levar a verdade, a mensagem por todos os lugares, e tem que ser honrado. E estar falando a palavra verdadeira, para que Deus possa fazer a obra correspondente a este tempo final. Com essa espada é que Cristo vencerá o anticristo. Essa é a espada que ele coloca na mão do vencedor do último dia, para que possa obter essa grande vitória no amor divino. E essa espada manifestada é a terceira etapa. Vejam como Deus teria, no meio da sua igreja, a esse vencedor, com essa espada, a qual vencerá o anticristo. Porque Deus não faz nada se não é por meio dos seus instrumentos, dos seus profetas. Da mesma forma que o diabo, vimos o que lemos, que também tem seus instrumentos, seus véus de carne. Agora, o anticristo terá, ou o diabo terá o homem de pecado, o anticristo, a besta. Vejam, esse homem, onde o diabo se encarna. Vejam, um ser humano, um instrumento. E Deus, por outro lado, isso está na página 146, aí explica, o irmão Branham fala, e por outro lado, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Aí tem a esse vencedor, com essa espada, a qual, com ela, vencerá o anticristo. E essa espada, veja, é colocada na mão desse vencedor. E assim pode obter. E obterá a grande vitória no amor divino. Onde diz aí? Na terceira etapa. Continua dizendo, agora podemos ver o porquê obteremos a grande vitória no amor divino prometida para este tempo final, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, nessa luta contra o inimigo invisível, na etapa correspondente a este tempo, obteremos a grande vitória prometida para este tempo final. E o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham, o veremos manifestado em toda a sua plenitude, quando vier o aperto. Isso é o que nos diz aí no princípio da página 119, ou seja, nesse começo desse parágrafo, onde ele diz ali, diz nosso irmão Branham, Página 119, parágrafo 1057. A coisa que estivemos olhando pela frente por tantos anos, 4, 5 anos, pode ser que mais, é a terceira etapa que foi vindicada, e eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disso, não pode havê-la. Agora está em existência, e eu fui admoestado disto, que isso aqui já aconteceu para que possa identificar sua presença entre nós. Mas isso não será usado em grande maneira, até que o concílio comece com seu aperto. E quando fizer, os pentecostais, etc., quase personificarão qualquer coisa que possa ser feita. Mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto.
Agora vejam, isso é o que está nos dizendo aqui nosso irmão William. Diz o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham, ou veremos manifestado em toda a sua plenitude quando vier o aperto. E aí será onde plenamente obteremos a grande vitória no amor divino. A grande vitória, vejam vocês, contra esse inimigo invisível. Jovens lutando contra o inimigo invisível. Nos colocamos em pé. Para assim deixar neste tema, jovens lutando contra o inimigo invisível, o nosso amado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.